noite para você que está na sua casa. Obrigado por nos deixar entrar no seu lar. E eu agradeço a Deus pela sua vida, por você ter dado a oportunidade de Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração. Nós estamos fazendo os nossos cultos, as nossas reuniões, sob condições especiais. Todo mundo está acompanhando esse momento dramático em que o nosso país vive. Não o nosso país apenas, mas o mundo como um todo. Mas eu acredito que esse é um tempo em que nós temos para poder não só nos aproximarmos mais daquilo que Deus espera, a Bíblia estabelece como ideal de igreja, ideal de relacionamento com Deus, mas também é um tempo para a gente poder refletir sobre algumas coisas importantes para as nossas vidas. E eu queria aproveitar esse tempo hoje para nós juntos fazermos essa reflexão. Eu queria que você aí na sua casa abrisse a sua Bíblia, o seu aplicativo, lá em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Esse é um texto extremamente conhecido, eu tenho certeza que você já o ouviu e já leu diversas vezes. E nós vamos lê-lo, vamos abordá-lo mais uma vez, mas eu queria que nessa noite nós fizéssemos reflexão sobre alguns aspectos dessa história que Jesus Cristo conta. Lucas 11, ou Lucas 15, capítulo 11, versículo 11 diz o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Momentos como esses em que nós estamos vivendo nos permitem repensar vários aspectos da nossa vida. E eu compreendo que esse contexto em que nós estamos é um contexto interessante, porque
É um contexto em que as pessoas se sentem inseguras. No começo da semana, de acordo com o Sebrae, 600 mil empresas fecharam em todo o Brasil, pequenas e médias empresas. Estima-se que 9 milhões de brasileiros estão desempregados desde então. E é interessante pensar que um cenário como esse causa nas pessoas insegurança, medo, angústia, conflitos. E por que não dizer, alguns, além disso tudo, estão sofrendo com a solidão. Não é só solidão emocional, ou seja, aquela em que você se sente distante das pessoas das quais você gosta. Vários de nós que, por precaução, estamos separados, como nós aqui. Gostaríamos de estar todos juntos, mas não podemos. Mas tem um outro tipo de solidão, e essa parece ser um pouco mais complicada, que é a solidão espiritual. Essa solidão espiritual tem a ver com aquilo que você já deve ter ouvido falar de vazio existencial. Você não se sente completo, e você talvez já tenha buscado várias formas de tentar preencher esse vazio, e nada disso tem resolvido, nada disso tem adiantado. E eu acho impressionante essa história de Jesus Cristo, porque ele mostra como o vazio do ser humano é capaz de levar esse próprio ser humano para cada vez mais longe daquilo que seria o ideal de vida que Deus planejou para o próprio ser humano. É engraçado isso. E essa história do filho pródigo, ela evidencia essa verdade para nós. E eu gostaria de que você, de certo modo, prestasse atenção em alguns detalhes dessa história, para a gente poder compreender o que Jesus Cristo queria nos ensinar. Muita coisa, obviamente, tem aqui para nós aprendermos, mas esse aspecto em particular é interessante, porque Jesus Cristo, ele conta essa história com alguns detalhes que eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro deles é que essa família não tinha mãe. Se você for começar lá no versículo 11, você vai observar que do versículo 11 ao versículo 32, Jesus Cristo em momento nenhum menciona a existência da mãe desses dois rapazes, portanto a esposa desse pai. Isso nos permite fazer aqui uma observação que muito provavelmente esses rapazes foram criados sem a mãe. Em algum momento da vida deles, a mãe teria ido. E portanto coube ao pai ocupar esse espaço. Coube ao pai ter um papel central na vida destes rapazes. E não pela perspectiva do filho mais novo, mas pela perspectiva do filho mais velho, dá para a gente compreender um pouquinho de como era o relacionamento entre o pai e os dois filhos. É altamente provável que o pai tivesse assim uma vontade enorme de que esses garotos eles tivessem a responsabilidade de cuidar dos negócios da família. Se você for observar lá no versículo 25, o irmão mais velho diz o seguinte: olha, ele estava no campo quando ele foi avisado de que havia uma festa, ou quando ele percebeu uma festa na casa dele. Isso permite-nos concluir que eles trabalhavam, apesar de serem os herdeiros daquele negócio, daquela fazenda, enfim, eles trabalhavam. E certamente o pai tinha essa preocupação para fazer com que eles valorizassem os bens que eles possuíam e que mais tarde ficariam para eles, quando o pai então se fosse. Outro aspecto interessante dessa relação é que o pai era um homem rico, a família era uma família rica. Se você observar lá no versículo 26, quando o mais velho se aproxima da casa, ele vira para o seu servo e pergunta o que estava acontecendo. Então isso nos permite concluir que cada um dos filhos tinha os seus próprios empregados. E eu imagino que o pai tinha esse tipo de prática
para ensiná-los desde já a lidar com as pessoas, a ter responsabilidade e de alguma forma fazer com que eles tivessem condições de executar as tarefas, as suas responsabilidades da melhor maneira possível. Então, eles já tinham ali os seus próprios empregados, seus próprios colaboradores. Um terceiro aspecto importante está lá no versículo 29. O pai exercia um controle muito grande sobre tudo que acontecia dentro daquela fazenda, na maneira com que as coisas eram administradas. Você vai observar no versículo 29 que o filho mais velho se revolta com a atitude do pai, a atitude do pai de fazer uma festa para o filho que acabou de voltar. E ele se revolta dizendo o seguinte: escuta, eu estou aqui trabalhando todos esses anos com você, e você nunca me permitiu fazer uma festa com os meus amigos. Então isso me permite inferir que, apesar da liberdade que o pai dava para esses garotos, certamente o pai tinha uma preocupação muito grande de fazê-los valorizar o trabalho. E talvez por ser pai, e talvez ser um pouco mais rígido, o pai ele tinha essa preocupação de não permitir que eles gastassem os seus bens com coisas que talvez não fossem interessantes. E por isso o filho mais velho se sentia como um escravo. É engraçado a gente observar que quando ele fala que nunca teve a liberdade de matar um bezerro e fazer uma festa, dá a impressão de que ele tinha amigos. Talvez por serem ricos, eles tivessem amigos. Mas como o pai era rígido, o pai não permitia que ele desperdiçasse esses bens com esses amigos. E isso causou nesse filho mais velho essa revolta. Então, resumidamente, a gente olha para esse cenário e observa o filho mais novo. Eu imagino aqui que em alguns momentos os dois, o mais velho e o mais novo, conversavam, eles dialogavam, eles trocavam ideias sobre o que estava acontecendo. E aí talvez o mais velho reclamava para o mais novo: cara, olha só, a gente está aqui, a gente só trabalha. E talvez no seu íntimo, o irmão mais velho tivesse vontade de ir embora também. Mas como ele era mais velho, ele tinha uma responsabilidade, ele seria o responsável pelos bens da família. Então, esse senso de responsabilidade o fazia ficar ali. Isso não acontecia com o irmão mais novo. O irmão mais novo sabia que acontecesse o que acontecesse, ele sempre seria o segundo no comando. Ele sempre estaria abaixo. E para ele era mais fácil, então, tomar essa decisão. Para ele era mais fácil se livrar dessa vida, que aparentemente era uma vida ruim. E eu imagino que justamente o fato de ele não ter essa responsabilidade sobre si, provocava nele um certo desapego. E talvez no momento em que ele se viu na condição, não, agora eu posso ir embora, então ele tomou a decisão de ir embora. O mais interessante nessa história, quando a gente olha então para a relação dessa família, era que nenhum dos dois, nem o irmão mais velho, nem o irmão mais novo, percebiam como a vida deles era boa. E isso é particularmente interessante, porque nos permite concluir que eles estavam acostumados com aquela rotina. Eles estavam ambientados com aquela vida. Para eles era normal ter os bens que tinham. Para eles era normal ter pessoas sob o seu comando que faziam tudo o que eles precisavam. Para eles aquilo era normal. E essa rotina foi fazendo com que a vida deles se transformasse em algo sem sentido, algo entediante, algo assim que não gerava neles nenhuma expectativa. Eu imagino que em algum momento eles olhavam para si e pensavam o seguinte: cara, daqui 20, 30 anos nós estaremos aqui fazendo as mesmas coisas. Exatamente a vida que o nosso pai tem hoje vai ser a vida que nós vamos ter daqui 20 ou 30 anos. E justamente por só conhecerem aquela realidade, muito provavelmente eles ficavam curiosos, perguntando: caramba, mas o que tem lá fora? O que tem além disso? O que esse mundo tem para
para nos oferecer além do que nós temos hoje, além do que nós conhecemos hoje. E a rotina é interessante porque ela causa essa insatisfação. Você está tão acostumado com a vida que você tem, que apesar de aparentemente, ou apesar de tudo estar bem, tudo estar no seu lugar, você está insatisfeito. Porque aparentemente é tudo sempre a mesma coisa. É tudo sempre igual. Segunda-feira, terça-feira, final de semana, é tudo sempre igual. É rotina. E assim, a sensação de que amanhã vai ser igual a hoje é um negócio meio assustador, porque nós vivemos sob a perspectiva de que o futuro será melhor do que o presente. E quando você perde essa perspectiva de que o futuro pode ser melhor do que o presente, a sua vida fica sem sentido, porque é como se não houvesse esperança por algo maior no amanhã. E isso certamente bagunçou profundamente a vida daquele jovem, ou mais jovem, filho daquele pai. E aí eu queria fazer um parêntese para compartilhar com você algo que é particularmente assustador quando nós começamos a olhar isso em profundidade. Quando nós entramos na rotina, nós criamos uma expectativa sobre o futuro justamente para poder fugir da rotina, em que a vida que você não tem, mas que você gostaria de ter, parece ser muito mais interessante do que a vida que você tem, da sua vida real. Você está tão acostumado com aquilo que aquilo já não tem, não gera mais alegria no seu coração. Então a sua vida real, a vida que você tem hoje, ela é menos interessante do que a vida que você está imaginando. Acontece que a vida que você está imaginando, ela não existe, ela não é real, ela é uma imaginação. Mas nós vamos cultivando, nós vamos apreciando essa ideia, nós vamos elaborando essa ideia, imaginando isso, até que chega o ponto em que nós começamos a acreditar que sim, que a gente deveria mudar na nossa vida, que nós deveríamos viver uma outra coisa, completamente diferente. E é nesse momento em que esse sentimento, em que esse desejo se torna muito forte, que você larga a sua vida para tentar viver a sua ilusão. Nós deixamos a vida real, aquela que existe de fato, para viver algo que nós imaginamos que possa ser verdade. E aqui há uma lição importante para nós, muito importante. Aquele jovem, ele olhava para os bens do seu pai, ele olhava para a herança do seu pai e ele não dava valor naquilo, porque ele via naquela herança, ele via naqueles bens apenas um meio através do qual ele iria conseguir aquilo que ele gostaria. E isso me chama a atenção, porque quando nós olhamos para essa história do ponto de vista espiritual, nós chegamos à conclusão de que em muitas circunstâncias nós não damos valor para aquilo que Deus nos deu. Nós estamos tão apegados, tão interessados em uma vida, em uma ilusão de vida, que nós olhamos para aquilo que Deus nos deu apenas como um meio para alcançar aquilo que nós queremos. A questão essencial é que aquilo que nós queremos é fruto dos nossos desejos, das nossas paixões. E a Bíblia vai nos dizer que enganoso é o coração do homem. Muitas das vezes nós estamos tão apaixonados por uma ideia, por um sonho, que nós abrimos mão de muita coisa para viver isso. Só que Deus, na sua magnitude, na sua bondade, na sua grandeza, Ele preparou um plano de vida para mim e para você. E tudo que Ele nos dá ao longo da nossa vida faz parte dessa ideia, faz parte desse plano. E a palavra dele lá em Jeremias 29 vai dizer que o futuro que Ele tem para nós é um futuro de paz. É um futuro de paz. Quando nós abrimos mão de tudo que Deus nos deu para viver aquilo que nós queremos viver, nós demonstramos o quanto nós não valorizamos as bênçãos com as quais o Senhor nos cerca todos os dias.
Davi ele vai dizer o seguinte: certamente as tuas bondades e misericórdias me seguirão todos os dias. Nós abrimos mão disso, nós damos as costas para isso, para viver uma ilusão, para viver algo que nós achamos que é bom, que nós achamos que é interessante, porque por alguma razão nós cultivamos esse desejo. Então eu chamo a sua atenção para dizer que a partir do momento que nós entendemos que tudo que Deus colocou na nossa vida é para atender o plano que Ele traçou para nós, nós não devemos abrir mão disso para viver os nossos próprios desejos, para viver a nossa própria vontade. Foi exatamente o que este jovem fez. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não quero dizer com isso que você não pode ter os seus próprios desejos. Aliás, eu vou até um pouco mais longe. Eu não quero dizer com isso que nunca vai passar uma ideia assim estúpida na sua cabeça. Há quem diga que, há um ditado, uma frase famosa que diz o seguinte: olha, você não pode evitar que a caca de um passarinho caia na sua cabeça. Você não pode evitar. Você está passando embaixo, ele está passando em cima. Pode acontecer. Mas você pode evitar que um passarinho faça ninho na sua cabeça. O que eu quero dizer é o seguinte: eventualmente, em alguns momentos da nossa vida, seja lá por que motivo for, pode ser que uma ideia dessas passe pela sua cabeça. O que você não pode fazer é cultivar esse desejo, cultivar esse sentimento, cultivar essa expectativa. Porque na medida em que isso vai se tornando algo que você valoriza e pensa nisso todo dia, constantemente, puxa, como seria bom se fosse assim? Como seria bom se fosse assado? Vai chegar um momento que essa ideia vai se transformar em algo tão forte, tão poderoso, que você vai realmente se desapegar de tudo que você tem, vai abrir mão de tudo que você tem para viver essa ilusão. Que foi exatamente o que esse jovem fez. E aí eu chamo a tua atenção para o conselho de Tiago 4:7. Tiago fala assim: olha, resisti ao diabo e ele vai fugir de você. Porque esse é exatamente o papel do nosso tentador. O trabalho dele é todos os dias lançar na sua direção pensamentos, ideias, justamente para te afastar do propósito de Deus para a sua vida. E ele vai lançando, e ele vai lançando, e ele vai lançando, e você deveria resistir. Mas se uma dessas ideias começa a gerar fruto no seu coração, é provável que em algum momento você abra a mão de tudo que Deus te deu, por conta de uma ilusão, exatamente como esse jovem fez. E nós vamos ver aqui que apesar de tudo, apesar da boa vida que ele tinha, ele chegou para o pai, pediu a parte dele na herança e foi embora. E você sabe exatamente o que esse jovem fez com os bens que ele obteve nessa parte da herança. Lá no versículo 13, a palavra do Senhor vai dizer que ele usou os bens, ele gastou os bens de forma irresponsável. Mas o irmão dele dá uma perspectiva um pouco mais profunda sobre o que ele estava fazendo. Lá no versículo 30 do capítulo 15, o irmão mais velho vai dizer o seguinte: esse aí esbanjou os teus bens com prostitutas. Aqui eu pego essa afirmação não no sentido explícito do que isso quer dizer, embora talvez ele tivesse feito isso mesmo, mas é interessante observar que esse jovem, tudo que ele queria, na verdade, era ter uma vida cercada de prazeres. Diferentemente da realidade que ele conhecia lá na casa do pai, em que ele tinha responsabilidade, tinha que trabalhar, tinha que dar duro. Ele queria uma vida de prazeres, ele queria uma vida de curtição. Então o irmão dele estava dizendo que ele gastou todo o dinheiro que ele tinha curtindo a vida. Essa ideia de ter uma vida de prazeres, honestamente, não é um negócio novo.
Se a gente for olhar um pouquinho para a história da filosofia grega, existe um grego chamado Aristipo de Cirene. Ele viveu mais ou menos 400 anos antes de Cristo, e ele foi um dos primeiros filósofos a cunhar, a desenvolver, a construir a ideia de uma filosofia em que defendesse um estilo de vida focado no prazer. Para ser mais específico, ele entendia o seguinte: um estilo de vida em que todos os prazeres possam ser plenamente satisfeitos é o bem mais supremo que deveria ser apreciado. Veja, é exatamente isso que acontece nos nossos dias. De diversas formas, as pessoas estão buscando ter uma vida de prazeres. O prazer, a satisfação do seu ego é a questão central, é o ponto central da sua vida. Alguns vão trabalhar em torno disso, ou vão buscar atender isso trabalhando. Então a pessoa trabalha todos os dias, para que no final do mês ela tenha uma remuneração, e com essa remuneração ela Outros vão cometer crimes, vão ver uma vida de crime, para poder realizar e atender aos seus prazeres, aos seus desejos. É exatamente a ideia de Aristipo. São pessoas que buscam um estilo de vida hedonista, centrado no prazer. Então, quando eu olho para essa parábola, para essa história que Jesus Cristo conta, me surpreende como ela é tão atual. Porque na verdade você vai observar que as pessoas são capazes de sacrificar tudo, de abrir mão de tudo, para satisfazer o seu ego. Uns abrem mão da família, sob a desculpa que precisa ser feliz. Casamentos são desfeitos com base nesse pretexto: não estou feliz, preciso buscar minha felicidade. Há ainda aqueles que desperdiçam a vida, e quando eu falo vida eu estou falando no sentido de tempo, cultuando um estilo de vida totalmente hedonista. E essas pessoas, quando vão chegar lá para os seus 35, 40 anos, estão completamente perdidas na vida, porque não construíram nada, não fizeram nada. Invariavelmente, todas essas pessoas vão chegar à mesma condição daquele jovem. E essa é uma condição curiosa, porque as pessoas abrem mão de tudo para encontrarem a felicidade, para satisfazerem o seu ego, para ter uma vida de prazer. E quando elas fazem tudo o que é necessário para alcançar esse objetivo, o que elas de fato vão encontrar é exatamente o oposto. É isso que é assustador. Você busca a felicidade, você vai atrás de realizar-se, de se satisfazer, mas tudo que você encontra é o oposto do que você estava procurando. Foi o que aconteceu com esse jovem. Ele abriu mão da vida que ele tinha com seu pai, para ter uma outra vida, para realizar os seus desejos, e o que ele vai encontrar não é a felicidade, é o oposto disso. Eu não acho que isso seja algo relativamente simples, porque as pessoas, quando se dão conta de que erraram, é tarde demais. O estrago é muito grande e não dá para voltar no tempo. Eu não sei se você que está me assistindo nesse momento já teve alguma experiência assim, ou se você está tendo uma experiência como essa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não dá para recuperar o tempo. O tempo que esse jovem perdeu fora de casa, as experiências que ele perdeu, por mais que o seu pai lá na frente vá perdoá-lo, esse tempo não volta atrás. Além disso, existem as cicatrizes. Essas cicatrizes permanecem, elas ficam, e elas marcam as pessoas. Então é fundamental que você pense muito bem naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Mas voltando para a nossa história, diante dessa elucidação, talvez você esteja se perguntando: caramba, mas por que isso aconteceu, né?
se ele tinha tudo, se ele era uma pessoa aparentemente bem-sucedida, se a família estava bem estabelecida, por que isso aconteceu? Talvez alguns vão dizer o seguinte: olha, esse cara foi para a condição em que ele estava, e a Bíblia fala que ele chegou à situação em que ele desejava comer a mesma comida dos porcos. Ele foi para essa situação porque ele estava pagando pelos seus erros. Bom, afinal de contas ele pegou a herança do pai enquanto o pai ainda estava vivo, que já é um absurdo por sinal, né? Normalmente o filho tem herança quando o pai morre, mas ele pediu a herança enquanto o pai estava vivo. Então assim, qualquer pessoa que analisa uma situação como essa vai... Espero que você se dê mal, né? Você pague por isso. Me desculpe, mas se você pensa assim, é porque você não entendeu ainda a mensagem que Jesus Cristo quer nos transmitir através dessa história. Primeiro, apesar do absurdo, aquele jovem não tinha feito nada de errado. Ter acesso à herança do pai era um direito seu. Ele não roubou do irmão, e ele também não roubou do pai, porque o pai dividiu a herança. Então ele estava exercendo o seu direito. Absurdo, absurdo, mas ele estava exercendo o seu direito. Segundo aspecto importante, talvez você pense assim: bom, então tinha uma maldição sobre ele, né? Porque ele usou os bens do pai de forma irresponsável. Também não, porque o pai não o amaldiçoou, o pai o abençoou. Eu tenho certeza que o pai fez o que fez, esperando que o filho fizesse algo de proveitoso com aquilo. Tanto que se você ler no versículo 11 e no versículo 12, o pai não oferece qualquer resistência. Então o pai tinha a expectativa de que o filho pudesse crescer, pudesse, enfim, fazer o seu próprio império, construir a sua própria riqueza a partir daquilo. E o terceiro aspecto importante, bom, não havia nada de errado em ele morar em outro lugar. A própria palavra de Deus vai dizer que Abraão passou por uma situação parecida. Abraão vivia com seus pais, e Deus fala para Abraão: Abraão, escuta, olha, saia daí, porque eu quero te levar para outro lugar. Abraão abriu mão de tudo, e o pai de Abraão era rico, exatamente como o pai desse jovem, riquíssimo. E Deus falou: larga, deixa tudo aí e me segue. E Abraão foi, e foi bem sucedido. Então não havia nada de errado nele sair dali e ir para outro lugar. Não havia nada de errado aí. A questão central é que esse jovem tinha um problema. E esse problema ele já estava aparecendo enquanto ele estava morando com seu pai, com seu irmão. E esse problema vai se tornar ainda maior quando ele vai para fora da sua casa. Esse jovem tinha um vazio existencial. Ele se sentia incompleto. Talvez por não ter sido criado junto com a sua mãe, talvez pelo fato de seu pai ter sido muito rígido, não sei. Mas alguma coisa na vida desse jovem provocava esse vazio. E ele então parte para essa nova vida na expectativa de preencher esse vazio. Mal sabia ele que a vida nova que o esperava não tinha absolutamente nada a ver com o que ele estava buscando. Claro que não no começo. No começo, enquanto ele estava com todos os bens, certamente ele deve ter se divertido muito. Certamente ele deve ter realizado muito dos seus desejos. A questão central, e a Bíblia fala isso, o mais importante é o fim do que o começo. Ele começou muito bem, mas terminou muito mal. Então esse vazio, ele é interessante porque esse jovem, ele estava dentro da sua casa, e saiu de casa e passou a viver como um mendigo. Se sentia vazio, dentro de casa, se sentia vazio como um mendigo. Esse jovem, ele estava na condição de herdeiro de uma grande fortuna. Ele passou a ser um trabalhador, cuja remuneração mal dava para comer, e ele continuava com o mesmo problema. Quando ele estava na casa do pai, tinha acesso a todos os bens, tinha aquela vida boa, ele se sentia vazio. E agora ele sai da sua casa, vai curtir a sua vida, acontece de tudo e continua vazio. Eu acho que cada tentativa que ele fazia
para preencher esse vazio, em vez de aproximá-lo da solução do problema, o levava cada vez para mais longe. Eu olho para a alma desse jovem e acho que ele é uma espécie de um estereótipo muito interessante quando nós olhamos para o mundo de hoje. No mundo de hoje, as pessoas buscam preencher esse vazio existencial com riqueza, com a diversão, com prestígio, com sucesso. Alguma coisa de errada nisso? Não. Não tem nada de errado em você ser rico. Não tem nada de errado em você ser uma pessoa com prestígio. Não tem nada de errado em você se divertir. Nada de errado. A questão central é o motivo pelo qual nós fazemos isso. É o motivo pelo qual nós buscamos isso. A questão fundamental aqui é que esse jovem não havia entendido qual era o seu problema. E isso é exatamente o que acontece hoje. Existe uma máxima analógica que é a seguinte: se o problema não for bem estruturado, não importa qual será a resposta que você vai encontrar, ela sempre estará errada. Quando você não entende qual é a natureza do problema que você enfrenta, e você vai em busca de soluções, muito provavelmente você vai encontrar várias delas, e todas elas estarão erradas. Entenda o seguinte: se você estiver num lugar escuro, num quarto escuro, num ambiente escuro, e você precisa procurar um objeto, a única coisa que vai te ajudar é uma lâmpada. Se você tiver qualquer outro instrumento que não gere luz, não importa qual seja, isso não vai resolver o seu problema. Exatamente como esse jovem tentou fazer, muita gente hoje está buscando uma resposta errada, porque formularam um problema de forma errada. O problema não era um problema emocional apenas, ou não era um problema secular apenas. O problema desse jovem, assim como o problema de vários de nós, era um vazio de ordem espiritual. E aqui existe um segredo que todos nós precisamos entender. Você nunca vai conseguir satisfazer as suas necessidades espirituais com coisas materiais. Por mais interessantes que elas sejam, com o passar do tempo elas perdem valor. E esse vazio que você sente, ele vai voltar. Enquanto você não entender que a solução para o que você busca é algo espiritual, você sempre vai buscar a solução errada. Agora, talvez você olhe para mim e vai dizer o seguinte: Elias, mas como é que você pode afirmar que esse problema existe? Como é que você pode afirmar que isso é fato? Eu vou te chamar a atenção para o seguinte: olhe para a indústria do entretenimento. Se você parar para refletir agora, pense em quantas alternativas de entretenimento você tem. Vamos pensar em serviço de streaming, tudo bem? Há 2 anos atrás, a única opção que você tinha chamava-se Netflix. Hoje, você tem outras 9 opções do mesmo porte: Netflix, Amazon Prime, HBO Go, o HBO Go. E daqui 2, 3 anos, haverá muito mais. E sabe por quê? Existe tanto serviço de streaming, com vídeos, com eventos esportivos, com filmes, com séries. Sabe por que tem tanta coisa assim? Sabe por que você entra no YouTube e você, se viver a vida inteira, não vai conseguir assistir 20% do conteúdo que tem lá? Porque tem muita gente vazia. Tem muita gente vazia. E não importa quantos outros Netflix surjam, não importa em quantas outras redes sociais apareçam,
não importa quantas outras formas de diversão apareçam, você vai explorar todas elas, e se você conseguir explorar todas elas, você vai descobrir que elas não são suficientes. E você ainda vai continuar vazio. Bom, se o vazio é espiritual, se o vazio está dentro, esse tipo de vazio não pode ser preenchido por algo que está fora. O vazio desse jovem, o vazio espiritual, o vazio de muita gente hoje, só pode ser preenchido por algo que realmente deveria estar dentro. E só tem uma pessoa que nos conhece. Só tem uma pessoa que sabe como nós fomos formados. Só tem uma pessoa que entende o tamanho do vazio que você sente. Só tem uma pessoa capaz de preencher o vazio que você tem. Essa pessoa é Deus. E deixa eu chamar a tua atenção para algo. Eu não sei se talvez você já se deparou, já sentiu-se assim, mas às vezes o teu vazio é tão grande que você pensa: caramba, o que é que seria capaz de preencher esse vazio? Eu não consigo me satisfazer com nada. O teu vazio é do tamanho de Deus. Só Deus, com o seu imenso poder, na sua imensa glória, na sua imensa grandeza, só Deus pode preencher o vazio que você sente. Nada mais. Nada mais. Então, para nós encerrarmos essa reflexão, eu quero chamar a tua atenção para o que esse jovem fez. Quando ele percebeu o tamanho do erro que ele havia cometido, quando ele percebeu o tamanho da bobagem que ele fez, ele, em primeiro lugar, tomou a decisão de deixar a vida de miséria que ele levava. Lá no versículo 18, a parte A, você vai ver isso. Essa decisão é sua. Eu sei que nesse momento talvez você esteja abalado, afetado por uma série de coisas ruins que estão acontecendo à nossa volta, e isso abala mesmo. Mas essa sua miséria espiritual só tem uma forma de ela ser encerrada hoje, agora. Você precisa tomar a decisão de deixar de viver isso. Essa decisão é sua. Ninguém pode fazer isso por você. A segunda decisão que você precisa tomar é ir encontrar-se com o seu Criador. Talvez você vai virar para mim e falar assim: mas Elias, você não sabe onde eu estou, você não sabe o que eu estou fazendo. Deixa eu te falar uma coisa: não importa o quão longe você foi, não importa o quão distante você esteja, Deus sempre estará perto bastante para te aceitar de volta. Sempre. Basta você abrir o seu coração, basta você chamar por Ele, que imediatamente Ele vai te atender. E aí sabe o que vai acontecer? A primeira coisa que Deus vai fazer com você é te abraçar. Deus vai te dar carinho, te dar amor, porque Ele é um Deus de amor. Depois disso, Ele vai colocar em você roupas novas. Ele vai resgatar sua identidade. Além de roupas novas, Deus vai colocar em você sandálias novas. Porque as sandálias daquele jovem estava toda desgastada, estava suja, estava toda estragada por conta de tudo que ele viveu, naquele caminho de perdição. Mas o pai estava dando sapatos novos para ele, porque ele tinha um novo caminho para trilhar. Além disso, Deus vai te dar uma festa. Se você
tiver fé, aí onde você estiver, você dobrar o seu joelho e falar: Pai, eu quero voltar para o Senhor, eu quero estar de volta, haverá festa no céu. A palavra de Deus diz isso, a festa no céu. Mas a outra coisa que Deus vai te dar, o anel. Eu quero chamar a tua atenção para a questão do anel, porque o anel ele tem um símbolo, ele tem um valor muito grande nessa história. Historicamente falando, as famílias ricas, antigas, elas tinham uma forma de serem identificadas. E essa identificação era na forma de um brasão. Depois você procure no Google, brasão de família, você vai encontrar um monte. E o brasão era uma espécie de uma identidade, era uma marca da família. Isso dava distinção, certo? Então quando a família, por exemplo, mandava um convite de festa para alguém, nesse convite é o brasão, para mostrar a família, a origem, e daí por diante. E o brasão, ele normalmente também ficava nos anéis. Os descendentes daquele pai, os descendentes daquela família, quando eles precisavam ter esse símbolo de distinção, no seu anel estava o brasão da família. Era um sinal de que ele pertencia a uma família distinta. Você vai ver que os reis, se você olhar séries, filmes antigos, você vai ver que os reis, eles normalmente usavam seus anéis para selar documentos importantes. Uma carta, uma lei ou um ofício, para alguém ter certeza de que era aquilo, era vindo do rei, da casa real, havia um símbolo, uma espécie de uma marca do anel do rei, dando autenticidade para aquele documento. Mas, na palavra de Deus, lá em Gênesis 41 e 42, tem uma história muito interessante. José, ele já estava no Egito, e Faraó teve a ideia de tornar José governador do Egito. Abaixo de Faraó viria José. E Faraó fez várias coisas com José. Mas para fazer com que o povo reconhecesse José como governador do Egito, Faraó organizou uma espécie de uma passeata. José estava na cavalaria real, mas Faraó fez algo que era um símbolo indiscutível do poder de José. Faraó tirou o anel que estava no seu dedo e colocou no dedo de José. Então quando José estava andando, estava passeando, as pessoas viam no dedo de José o anel de Faraó. Aquilo dava a José uma autoridade indiscutível. E você vai ver que é exatamente o que esse pai fez com esse jovem. Ele deu um anel para esse jovem. E sabe por que ele fez isso? Porque provavelmente quando esse jovem foi embora, na cidade onde eles moravam, muita gente deve ter comentado: pô, você viu fulano? Fulano decidiu ir embora da casa do pai. E alguém deve ter visto o cara voltando, todo maltrapilho. E certamente o comentário na cidade vai ser grande: cara, você viu quem voltou? Eu imagino que se aquele jovem saísse na cidade, ele seria alvo de zombaria, de chacota, porque ele havia saído rico e voltado como mendigo. Mas o pai colocou nele um anel. Esse anel dava a ele autoridade. Esse anel restituía a sua condição de herdeiro, de filho de novo. E esse anel tornava a condição dele algo indiscutível. Deus quer fazer o mesmo com você. Deus quer renovar a sua aliança com você. Ele quer restaurar a sua aliança com você. Aí ele diz assim: eu vou ter um anel? Não tem anel hoje. Hoje nós temos o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica e nos perdoa de todo pecado. E o sangue de Jesus Cristo tem tanto valor, que espiritualmente é através desse sangue que nós somos habilitados para entrar nos lugares celestiais, para entrar diante do trono do Senhor, para conversar com Ele. É através do sangue.
Ao terminar essa reflexão, eu quero te convidar a pensar sobre a sua vida. Será que você sente algum tipo de vazio? Será que você sente algum tipo de lacuna? Algo falta para você? Se tem alguma coisa que está faltando para você, eu te chamo, eu te clamo, eu te peço, corra aos pés do Pai. Porque não importa o que esteja faltando, não importa o vazio que você esteja sentindo, e talvez você nem saiba por que você sinta o que você está sentindo, mas Ele te conhece, Ele vai te preencher. Antes de você trocar a sua vida por uma ilusão, corra aos pés do Pai, para que Ele te preencha. Mas se você já fez isso, se você já trocou, se você desfez de tudo que Deus te deu em troca de uma ilusão, hoje é dia de você restaurar a tua aliança com Deus. Ele está perto de você, Ele está aí do teu lado agora, e Ele quer restaurar essa aliança com você. Jesus Cristo, na sua história, Ele diz que quando o Pai viu o Filho lá longe, o Pai reconheceu o Filho, e o Pai foi correndo se encontrar com o Filho, porque o amor do Pai move o Pai na direção do Filho. O amor de Deus move Deus na tua direção, e Ele está se movendo na tua direção agora, onde você esteja. Tudo que você precisa fazer é abrir o seu coração, é dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno, mas o sangue de Jesus Cristo te dá dignidade. O sangue de Jesus Cristo te torna legítimo de novo. O sangue de Jesus Cristo te restaura a condição de filho por adoção. O Pai vai ter prazer em te abraçar, o Pai vai ter prazer em te restaurar, o Pai vai ter prazer de colocar você no teu lugar de novo. Elias, vai estar tudo acabado? Não, é claro que não. Aquele jovem perdeu tudo que tinha, ele teve que recomeçar sua vida do zero. Talvez você vai ter que fazer o mesmo. Você vai ter que voltar para o lugar de onde você caiu e recomeçar a sua vida do zero. Mas não tem problema. O importante é saber que Ele está no controle, Ele cuida de nós. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos onde você estiver. E nós vamos orar. E eu vou apresentar a sua vida a Deus. Eu não te conheço, não sei o que você está passando, mas eu vou apresentar a tua vida a Deus. Eu tenho fé que o Senhor vai te visitar. E essa crise pela qual nós estamos passando, que muita gente não tem dúvida ou não tem certeza de como vai ser amanhã, você essa noite vai dormir com uma convicção: eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo, mas eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo dos meus prazeres. Eu sou filho de Deus. Pai eterno, nesse momento, Senhor, há muitas pessoas que estão nos assistindo. Nós não sabemos qual é a condição delas, nem sabemos qual é o histórico de suas vidas. Mas, Senhor, nós queremos apresentar cada uma dessas pessoas diante de Ti. Pai, visita esses corações que se sentem vazios. Visita, Pai, esses corações que estão de alguma forma se sentindo incompletos. A Tua palavra diz que na Tua presença até a tristeza ela se transforma em algo alegre.
Então, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te peço, ó Pai, preencha todo vazio. Que todo vazio existencial que essas pessoas sentem sejam preenchidos pela Tua superabundante graça. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Senhor, todo pensamento, todo sentimento lançado pelo inimigo no sentido de fazer com que essas pessoas cultivem desejos, cultivem ambições desmedidas, que no futuro vão levá-las para longe da Tua vontade, em nome de Jesus. Preencha, Pai, esses corações com Teu Espírito Santo, para que esse sentimento, para que esses desejos, para que esses pensamentos não tenham poder sobre essas pessoas. Mas eu também te peço, Pai, por aqueles que estão distantes de Ti, Senhor, aqueles que nesse momento olham para suas vidas e se arrependem de terem tomado as decisões que tomaram. E talvez eles se sintam frustrados porque eles não podem mais desfazer o que foi feito. Eles não podem apagar o passado. Talvez vários deles vivam amargurados, carregando uma culpa pelo que fizeram, e se sentem envergonhados, humilhados, porque hoje eles sabem que tomaram o caminho errado. Mas a Tua palavra, ela diz que nada pode nos separar do Teu amor. A Tua palavra diz que nada pode nos esconder de Ti. Não importa onde nós estejamos, os Teus olhos sempre estarão sobre nós. Então eu tenho certeza que os Teus olhos estão sobre essas pessoas. Senhor, então agora, Pai, nesses corações que houver um genuíno arrependimento, eu te peço, Pai, abrace essas vidas. Abrace esses corações, abrace essas almas. Senhor, traga a eles agora o bálsamo, aquele bálsamo que cura as feridas, aquele bálsamo restaurador. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que agora pelo poder que é do Teu sangue, que toda cadeia que escraviza, toda cadeia que aprisiona, toda cadeia que acorrenta, seja quebrada em nome, para que eles não sejam mais escravos. Mas agora em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aqueles que estão reconhecendo Jesus Cristo como seu único Salvador, Pai, restaura a estes a condição de filhos, e coloca neles o Teu anel, que é o símbolo da Tua aliança conosco, para que o acusador não tenha mais nenhuma acusação contra eles. Aleluia. Que o acusador não tenha nem nada contra eles, e que amanhã, quando eles levantarem, eles se levantem como libertos, eles se levantem como filhos de Deus, e possam experimentar o novo do Senhor para a vida deles, que eles possam experimentar os Teus planos para a vida deles, que eles possam ter projetos novos, sonhos novos, caminhos novos, perspectivas novas, esperanças renovadas, forças restabelecidas, em nome de Jesus. Que eles possam, Pai, ter a partir de amanhã, a partir de hoje, uma vida nova. Que as coisas velhas fiquem lá para trás, que tudo se faça novo, e que o Teu nome seja adorado, que o Teu nome seja exaltado nas suas vidas. Amém. Que Deus te abençoe.